Agora vem cá, você tem problemas com sono? Você costuma dormir bem? Se não, saiba que milhões de brasileiros convivem diariamente com esse tipo de situação. O repórter Leonardo Barreto foi às ruas ouvir a população. Bom dia! Olha, uma boa noite de sono pode fazer um bem enorme a qualquer ser humano. Mas, infelizmente, tem muito brasileiro dormindo mal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha. Isso não é um mero problema de insônia, pode provocar impactos sérios na nossa saúde, no nosso humor e até na vida profissional. Agora eu estou aqui no centro de Aracaju para saber quais os principais problemas enfrentados pelos brasileiros sergipanos. Vamos saber comigo? Quem tem um pouco de estresse vai ter sono, sim, vai ficar com sono. E não dorme, tem problema sim. O senhor então tem dificuldade para dormir? Tenho dificuldade, grande dificuldade para dormir. O estresse é grande no trabalho. Eu acredito que isso eu também sou ansioso, né? Sou ansioso demais. Aí quando chega em casa não consegue dormir? Não, na verdade durmo pouco, né? Acordo 2 horas da manhã, 3 horas. Ansiedade, né? Quanto ao trabalho, estresse também. Passou o dia sonolento? Sim. Sim, por conta de não poder dormir toda a noite, né? Eu durmo 6 horas só por dia, porque eu tenho uma vida bem agitada, mas eu fico bem durante o dia. Mas você acha que dorme pouco? Vamos dizer assim, eu estou um pouco na média. Mas isso não prejudica as suas atividades diárias? Não me prejudica, porque eu sou bem elétrica. Então... A senhora dorme bem todos os dias? Mais ou menos. A senhora dorme pouco? Pouco. Por quê? Por causa do trabalho. É muito trabalho. A idade chegando, né? A senhora passa o dia sonolenta por causa disso? A senhora acha que diminui o seu rendimento? Diminui, mas é porque eu tomo medicação. Na realidade, às vezes demora um pouquinho, mas normalmente é deitou, dormiu. Nesse quesito eu tô fora, né? Não estou enquadrado nesse quesito não. Durmo, graças a Deus, durmo bem. Olha só, e sobre esse assunto nós conversamos agora com a fisioterapeuta Moara Rocha, que é especialista em fisioterapia hospitalar com capacitação em medicina do sono pelo Instituto Nacional de São Paulo e analista de polissonografia em adultos pelo Núcleo Interdisciplinar da Ciência do Sono de São Paulo. Olha só, né? Muita competência para falar sobre esse assunto aqui hoje. Seja bem-vinda ao Sergipe no Ar, Moara. Bom dia, muito obrigada pelo convite e pela participação. A gente viu que esse é realmente um problema da população brasileira, os dados são cada vez alarmantes. Quais são esses números que a gente pode trazer aqui para o público do Sergipe no Ar? Nós temos atualmente, no país, falando de Brasil, 40% aproximadamente da população sofre de problemas com o sono. E aí, o que é que acarreta quem tem problema, com sono? O dia inteiro já não fica muito produtivo, não é? Com certeza. Uma vez que você não dorme bem à noite, a sua capacidade produtiva ela é diminuída. E aí, conta pra gente, quais são esses outros problemas que acarretam para quem tem problemas com o sono? Nós temos atualmente, a insônia, que é um problema que prejudica bastante, a dificuldade para iniciar o sono à noite que o indivíduo apresente, ou então a dificuldade para manter um sono uma vez que ele acorde no meio da noite e retorne para a cama e ele demore a iniciar. Então, no outro dia ele acorda cansado, sonolento, fadigado e a partir daí ele não vai ter um bom rendimento nas suas atividades diárias. E o que é que leva a esse péssimo sono, essa péssima qualidade do sono? Bem, Samara, com a vida moderna, com a revolução industrial, as tecnologias e os horários de trabalho cada vez maiores, mais extensos, isso fez com que a população alterasse o seu horário de dormir. Então, muitas vezes, o ideal que seria que a pessoa ela dormisse 8 horas por noite, mas aí ela passa a dormir menos porque ela precisa levar trabalho para casa. E tudo isso fez com que mudasse essa rotina, implicando assim vários transtornos de sono que foram desenvolvidos ao longo desse período. A gente fala também, gente, nós estamos em um período de volta às aulas, então as crianças estavam aí de férias, sem ter aquela rotina para acordar, para dormir.
Mas então vamos falar dessa rotina, o que é que deve acontecer, como é que as mães devem lidar com isso, né, com esse retorno à rotina? As crianças, elas precisam realmente de rotina, como você falou. Então, elas precisam ter um horário para dormir, para levantar. No período das férias, isso sempre é modificado pelo lazer que é planejado para que as crianças possam se divertir, aproveitar bastante esse período. Mas a criança, na verdade, ela precisaria que esse lazer fosse programado dentro do horário habitual dela, para que ela mantivesse esses horários, porque uma vez que esse ritmo biológico é desregulado, leva a criança a não ficar produtiva nas voltas às aulas. A gente está mostrando algumas imagens do soninho da criança, olha como é gostoso esse soninho, né? Sem tantas preocupações, mas sim, tem alguns problemas, né? Às vezes ainda a criança já tem algum problema com sono, não é? Sim, é muito comum o problema do sono na infância, só que ele é pouco diagnosticado. Então, o ideal é que os pais eles observem, né, como é que a criança dorme, se de repente ela acorda à noite, se ela grita, se ela caminha, tem um sonambulismo, tem um terror noturno. Então, é importante que o pai ou a mãe ele fique atento como é que a criança dorme, que ele crie um ambiente agradável para que a criança durma, que evite a exposição aos eletrônicos, porque tudo isso vai atrapalhando o sono de uma criança. E nós sempre temos essas imagens também, né, das crianças ao celular. Olha só, crianças, né, criancinhas mesmo, e é para, né, se distrair já utilizam celulares. O que é que isso acarreta? Isso acarreta que inibe a liberação do hormônio que vai iniciar o sono, seria a melatonina, né? A exposição demasiada à luz faz com que a melatonina ela seja inibida, a sua liberação, e isso acarreta as consequências, porque a criança fica agitada, ela não dorme bem, e isso reflete no aprendizado da escola, a criança fica com déficit de atenção, o comportamento altera, às vezes até a socialização da criança também é prejudicada. Nós estamos aqui com os telespectadores assistindo, nos acompanhando, muito obrigada por sua participação. A Leidiara tem 31 anos, enquanto mais eu durmo, mais quero dormir. O que é que acontece, o que é que pode ser? Então, o ideal é que ela procure um especialista, procure o médico do sono, porque essa questão do dormir e da necessidade de dormir envolve muitas causas. Então, olha, que seja identificada essa causa para saber se isso realmente é um problema, porque muitas vezes é o cronotipo da pessoa, né? Existe o indivíduo que é o dormidor longo, que ele precisa dormir mais horas do que o habitual para que ele se sinta disposto. Nós estamos aqui conversando com a fisioterapeuta Moara, especialista no sono. Estamos falando sobre esse assunto que atinge muita gente, o sono. Meu Deus, como a gente deveria, né, se a gente bem soubesse, realmente dormiria as 8 horas diárias, que é necessário para o descanso, não é, Moara? Olha, temos mais participação aqui, o Paulo César, do bairro Coroa do Meio. Ficou rolando para o lado, para o outro e não durmo logo, mas me sinto muito sono. Por quê? Essa questão do rolar para o lado, para o outro, tem todo um contexto também. Então, Paulo, o que é que acontece para que você fique assim? Será que é o horário que você escolheu para deitar? Que ainda o seu corpo não está te avisando que você precisa dormir? Na verdade, ele pode fazer outra atividade. Se ele fica assim na cama, o ideal é que ele levante da cama, procure ler um livro, faça uma atividade mais enfadonha e depois ele percebe que o organismo dele já está querendo, né, desligar, descansar e ele consegue voltar para a cama. Pronto. E olha só, tem informações também, né? A alimentação contribui muito, está muito conectada à questão do sono. Qual o tipo de alimentação mais adequado? Como a alimentação pode ajudar? A gente tem algumas imagens de alguns alimentos que podem ajudar a dormir melhor. Sim, a alimentação ela conta bastante. O ideal é que o indivíduo ele não faça refeições muito pesadas à noite antes de dormir e também ele não durma com fome, tá? Que ele procure ter uma alimentação balanceada. A gente sabe que tem alguns alimentos que eles propiciam ao sono. São alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido que ajuda na fabricação da melatonina. Onde é que está essa substância? Nós temos as sementes, o mel, o leite e, na dúvida, procurar um nutricionista que seria o profissional adequado para que prescrevesse uma dieta rica nesses alimentos. Perfeito. Então, fique atento à alimentação. Então, ao dormir, algo mais leve,
mas que tem aí essa substância que está presente no leite, no mel, nas sementes, nas leguminosas. Perfeito, então, fique atento também. Olha, tem mais aqui participação dos telespectadores. Olha, sou Cristiano, moro em São Cristóvão, fui diagnosticado com fadiga adrenal. Ela tem ligação com a insônia? Sim, a fadiga adrenal, ela pode prejudicar o sono, no caso, uma vez que vai alterar a produção do cortisol, né, que é produzido nas supraadrenais. O cortisol é um hormônio do estresse que está ligado à regulação do ciclo sono-vigília, associado à melatonina. Então, nas atividades que exigem mais energia, o cortisol ele está presente. Então, durante todo o dia, até às 18 horas aproximadamente, ele está em alta. Depois ele começa a cair e a melatonina ela ganha espaço. Ela começa a ser liberada, preparando o seu cérebro, o seu organismo para que você durma melhor. Olha só, vamos para mais perguntas aqui no WhatsApp do Sergipe no Ar. Fica ligadinho, o número está na tela. Bom dia, Carlos. Perca de sono, dá dor de cabeça, perda de sono, não é? Sim, isso se chama privação do sono, né? Uma vez que você não dorme o suficiente, que você deixa de dormir no horário, o ideal que seria para o seu corpo repousar, você tem alterações comportamentais, déficit de memória e a dor de cabeça pelo cansaço. Muita informação aqui com a gente. Nós estamos aqui participando com a fisioterapeuta Moara Rocha, não é isso? E muitas informações sobre o sono, muita gente com muitas dúvidas sobre o sono, e que é tão essencial para toda a produtividade do dia, mas o que de mais legal, né, e que de mais produtivo o sono guarda para a gente? O sono ele é responsável, né, pela conexão das nossas ligações cerebrais. Então, isso é importante no nosso desenvolver, tanto da nossa memória, do nosso aprendizado, preparar o organismo para que a gente possa iniciar um dia e terminar o dia. Então, o sono é vital. O sono é vital, gente. Então, vamos guardar aquele tempinho, né? Qual a dica que você dá para as pessoas que têm realmente uma vida agitada, muito estresse durante o dia, né? Às vezes não tem esse tempo, mas precisa guardar o tempo do sono, bota um despertador, qual é a dica? O ideal é que mantenha um horário regular de ir para a cama. A rotina é interessante. Isso, que você tenha um horário para deitar, um horário para levantar, que você crie um ambiente agradável para que você durma, não leve trabalho para casa, para a cama, para o quarto. O quarto é um ambiente para se dormir. Então, não comer no quarto, não estudar no quarto, não discutir no quarto. Então, o quarto ele tem que ser reservado, aquele ambiente sagrado, para que você possa restabelecer as suas forças, as suas energias. E olhar o celular antes de dormir não é recomendado? Não, olhar o celular, o tablet, a televisão. Então, tudo isso, quanto mais estímulo luminoso, mais dificulta o sono do indivíduo. Então, nada de televisão, tudo escurinho, televisão ligada, não. Não. Nem mesmo olhar o celular antes de dormir. Fique atento, tá? Acredito que muita gente faz isso, né? Muita gente. Deixa lá carregando o celular ao lado, não é? Hoje em dia já existe até algo que ainda não foi muito comprovado, mas sobre se colocar até o telefone em modo avião, porque as ondas eletromagnéticas, essas ondas do celular podem atrapalhar as ondas cerebrais no momento que o indivíduo dorme. Olha só então, coloca lá a dica da fisioterapeuta aqui, especialista no sono, Moara Rocha, colocar o celular no modo avião. Sim, o difícil é que a pessoa se discipline, que aceite que o celular ele fique sem interagir com ela. Pois é, o que é muito difícil hoje, né? Muito bacana, muito esclarecedora a sua entrevista. Importante aqui a participação do telespectador da TV Atalaia. Muito obrigada. A gente não vai poder responder todas as dúvidas, mas vou passar aqui. Quem sabe ela nos ajuda a tirar a dúvida de quem está aí do outro lado. Muito obrigada mesmo por sua entrevista. Eu que agradeço a participação. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a gente volta então, né? Quem sabe em um outro momento para falar mais sobre esse assunto que eu acredito que chamou muita atenção do público. Muito obrigada.